O Brasil está entre os recordistas no consumo de antidepressivos. Psicólogos, psiquiatras e terapeutas concordam que estamos próximos de um problema de saúde pública. Para conversar sobre alternativas ao uso de psicotrópicos, Cidadania recebe a psicóloga clínica, especialista em Gestalt, mestre em filosofia pela Universidade Federal de Santa Catarina, Rosane Granzotto. Seja bem-vindo. Seja bem-vinda. Obrigada. Enfim, em que ponto estamos, a que ponto chegamos de tal modo que as pessoas, em procurarem medicamentos para se tratarem de depressão, acabam dependentes desses medicamentos? Pois é, Paulo, mas para a gente falar do que leva a pessoa a tomar a medicação, a gente precisa ter uma visão um pouco mais ampla sobre as condições sociais, as condições culturais que envolvem o aumento dessa taxa, né, de depressão que a gente está observando. Então, mais além das causas endógenas, que a gente não pode excluir, porque existe um ethos neoliberal, existe condições precárias de vida social e comunitárias e também assim de condições financeiras da população que... Só procurando traduzir aqui para o público, condições endógenas seriam vamos dizer assim, aquela depressão essencial, aquilo que vem não só da vivência da pessoa, com uma certa constituição familiar, né? Sim, que vem com a pessoa. Só que aí, se fosse só por aí, nós teríamos talvez um número muito reduzido, né? Sim, mas temos as condições financeiras, as condições de vida. A questão é que, né? a gente está vendo aí que nos últimos 40 anos houve um aumento de 60% em termos, mundialmente falando, do diagnóstico de depressão. Então, nós temos que olhar o que está acontecendo, que esse aumento está, a previsão para 2020 é que a depressão vai ser a segunda causa de incapacidade. Quando você se referiu, posso chamá-la de você? Com certeza. Né? Você se referiu ao ethos neoliberal, você talvez tenha se referido a essa competição pelo emprego, pelo status, consumo. O que o ethos neoliberal nos exige? Nos exige uma produção simplesmente sem limites, né? Sempre tem que produzir mais para ter um lugar, para ter um emprego, para conservar um emprego. Uma aparência de sucesso. E também a questão do consumo, né? Que o consumo passa por isso que você está falando agora. Que nos bombardeia frequentemente através dos meios de comunicação. Sim, e junto com isso tem as questões assim, bem contemporâneas que têm a ver com o fluxo muito intenso de informações e comunicação que faz com que as relações entre as pessoas. Percam a corporeidade, entendeu? Você aquilo fica que no o nível Zygmunt virtual. Bauman chama de amor líquido, né? Algo que eu diria assim, que as famílias constituídas como eram antigamente, pai, mãe, filhos em casa, isso não existe mais. Todo mundo dentro procurando ficar no mercado de trabalho para consumir e, enfim, produzir, aquela estrutura que a gente conhecia, na qual a gente talvez nem mais, não falaria assim de mim, porque eu já estou idoso, vamos dizer assim, mas as pessoas de uma determinada, já não conhecem, né? Jovens, eles procuram algo que já não existe mais e o novo ainda não surgiu. Exatamente. Tudo isso desorienta a pessoa. Né? Então, a questão é que existe uma pressão muito grande para que o jovem e o adulto, né, o trabalhador produza, e isso isso produz a competitividade e produz um individualismo assim muito grande. Então, e um excesso de frustração também. Então, a frustração começa a ser meio que cotidiana, tanto no sentido de que a pessoa não alcança aquilo que se espera dela ou que é demandado pela sociedade e a questão assim de que ela tem que produzir mais e até consumir mais, ela não dá conta de consumir tudo que é oferecido, né? E daí então, se procura frustra. Auxílio
um auxílio no sistema de saúde são levadas ao consumo do psicotrópico. Né? A questão é que o excesso de frustração, o excesso de competitividade, o excesso de individualismo, isso e até essa falta de contatos mais corpóreos, né? Essa coisa muito... A pessoa está escondida atrás de um gadget, como você falou antes, sim, né? Um celular hoje, todo mundo de cabeça baixa ali. Então, ela não se comunica mais, falta essa coisa, está cada vez mais escassa, mais precária, né? O contato direto. E a atenção de pessoa para pessoa. Né? Que é a escuta, que é assim, a disponibilidade, a solidariedade, né? Que se produz nos contatos. Então, tudo isso vai criando como dizia Pasolini, quase que uma transformação antropológica, entende? As pessoas estão se tornando outras pessoas, é outro tipo de ser humano, né? E é um ser humano solitário, infeliz, frustrado, que não dá conta mais de produzir ou de ser aquilo que se espera dele. O que resta para essa pessoa, né? E isso conduz à necessidade de procurar um auxílio e, sobretudo, aquelas pessoas que não têm condição material, que vão para o sistema público de saúde, o Sistema Único de Saúde, são levadas a ser atendidas por um médico que, por outro lado, é pressionado para ter uma resolutividade em termos de número, consultar 30, 40 pessoas, não vai ter tempo de ouvir a pessoa. Paulo, é mais fácil passar o medicamento, né? Sim, a gente tem que considerar que o sistema de saúde, como você está falando, ele está a serviço dessa ideologia, né? Então, vamos consertar essa pessoa para ela produzir mais, para ela voltar para o mercado de trabalho, para ela produzir, porque a pessoa que não produz, ela não tem lugar, ela é uma pessoa excluída na sociedade que nós vivemos. E em relação ainda a isso que você falou, busca ajuda na saúde pública, ou enfim, ou até no médico, ou até digamos, uma consulta, não vou dizer que é só saúde pública, pode ser até privada, né, ou suplementar, mas enfim, vai buscar ajuda. E realmente o que ela encontra é isso, ela encontra uma leitura do que ela está vivendo, uma leitura biológica e química, né? Então, ela tem que tomar uma medicação porque isso vai corrigir o estado emocional dela. No seu entender, então, a própria política pública, porque aqui nós temos que falar obrigatoriamente de políticas públicas, ou seja, da maior fatia da sociedade, digamos assim, que são as pessoas que ganham pouco, muitas delas já não podem pagar plano de saúde, as que pagavam, né? Enfim, no seu entender, a política pública para a saúde mental é equivocada? Não acho que seja equivocada. Eu acho, assim, que o que aconteceu com as políticas públicas em relação à saúde mental nos últimos 20, 30 anos, com a reforma psiquiátrica, com a abertura dos né? Isso, e com a criação de toda essa rede externa, né? Dirigida para a reabilitação, para a socialização. Acho que é esse o caminho. Acontece que hoje a gente vê que isso está muito frágil. Né? A senhora, pelo que eu entendo, a senhora mesmo aí faz uma tênue crítica, ou tende a fazer uma tênue crítica à medicalização da saúde. Mas, no entanto, aí acho que não há como deixar de responsabilizar os médicos, não sei em que medida, porque eles são os únicos que podem prescrever psicotrópicos antidepressivos. Então, eu vou te dizer uma coisa, eu não estou fazendo uma tênue crítica, estou fazendo uma crítica Bom, que se chama medicalização da vida. Entende? Quer dizer, isso são coisas que o mundo inteiro, as pesquisas dos anos 80 para cá estão mostrando isso, né? O que acontece? Começou aonde isso? Estados Unidos, né? Os psiquiatras americanos, junto com as empresas, as grandes empresas, os grandes laboratórios. A indústria farmacêutica. A gente sabe o que acontece, né? Os laboratórios, eles encomendam pesquisas para até universidades, centros de pesquisa e médicos, para que eles patologizem reações cotidianas. Ou seja, você acha que chega ao ponto de influenciar o diagnóstico dos médicos?
Ou seja, esses estudos patrocinados pela indústria Sim. farmacêutica, eles criam, classificam como doenças determinados comportamentos que não seriam, em essência, doenças. Seriam situações de vida que sempre houveram e que continuam e vão continuar, né, acontecendo. Que é, assim, questões de luto, conflitos, angústias, rupturas, até a própria ansiedade, frustrações, perdas, problemas de identidade, né? São problemas da vida. Nós não podemos mais sentir tristeza, nem ansiedade, nem angústia, porque isso é doença. Cada vez mais tudo é doença. Agora, cada vez que é refeito o código, o CID. Não, o Código Internacional de Doenças. O outro, o CID também, mas tem também eu não sei se esqueci o nome, mas é um código, uma relação de doenças com todos os sintomas, isso é revisto, né, revisto periodicamente, e cada vez que é revisto, estamos já na edição 5 ou 6, né, cada vez que é revisto, é colocado uma coisa a mais, né? É ampliado o espectro das patologias mentais, incluindo cada vez mais situações cotidianas, situações da vida, né? Agora, a TPM, a doença, o luto por mais de 6 meses pode ser considerado patológico, e isso tudo leva para onde? Leva para uma medicalização. Porque se é doença, tem que ser tratado. E como se trata? Se trata tomando remédio. Quando o princípio básico da medicina é nulli nocere, não causar dano, né? O princípio básico, inclusive essa tese defendida pelo Ivan Illich, que é um grande médico que faleceu no México. Sim. Ele achava que a medicina, do modo, aí ainda na década de 70, que a medicina do jeito que estava sendo praticada, ela causava mais, os atos médicos causavam mais danos do que benefícios. Bom, eu não chegaria a assumir isso porque eu me coloco na posição do médico, do sistema de saúde, que ele é obrigado a atender. Às vezes, ele ao grau de ansiedade da pessoa, o grau digamos, não falo nem de surto psicótico, que também pode induzir a erros de diagnóstico, mas enfim, a pessoa quando ela representa um dano, uma ameaça para si, para os que a cercam, se ela está passível de ter um infarto, de ter uma crise de hipertensão, eu acho que em alguns casos, bem diagnosticados, é justificado que se use algum medicamento, inclusive psicotrópicos, porque, enfim, ninguém vai uma situação. Mas o que parece que faz falta é aquele atendimento mais atencioso, que sem limite de tempo, um atendimento mais personalizado e que o nosso sistema de saúde, pela sua organização e até pela cobrança que faz em cima dos médicos, não permite que seja feito. Agora, a gente queria falar também sobre as alternativas, que a senhora tem uma formação, digamos assim, sem qualquer... Eu não gosto muito do termo, mas eu acho que a sua formação é tão ampla que eu não sei se você concorda que chamasse essa formação de holística. Enfim, Gestalt é algo que lida com o comportamento da pessoa, digamos assim, que é uma reeducação da forma, algo mais profundo no ego das pessoas, no pensamento. Psicodrama, inclusive, quer dizer, é algo que, embora não possa ser feito em todo mundo, extensivo para todo mundo, e que alternativas, então, seriam propostas de acordo com a sua formação acadêmica, com a sua prática. A minha formação e a minha prática de mais de 30 anos é como psicóloga clínica, né? E, assim, eu tenho como fundo uma formação, a abordagem gestáltica, que é a minha linha de leitura diagnóstica e de intervenção, né? Mas eu diria o seguinte, nós temos que pensar em termos de políticas públicas, com certeza, que trabalhem a prevenção, a saúde mental, né? E que trabalhem também em uma intervenção mais humanizada, né? Mais humanizada, mais ética e mais humanizada, que realmente melhore essa questão da escuta e do acolhimento ao sofrimento psíquico, né? E isso nós nunca podemos deixar de lado,
preocupação com as políticas públicas, olhando a população em geral e principalmente a mais vulnerável, né? Em termos de, assim, alternativas, pensando mais, assim, o que a pessoa procuraria, o que ela teria que procurar se ela está em sofrimento, né? Bom, ela vai procurar um profissional de saúde mental, né? É o mais indicado. E o profissional de saúde mental desde o psicólogo que é psicoterapeuta, ou o médico que é psicoterapeuta, né, ou o psiquiatra que é psicoterapeuta. A psicoterapia pode ser de qualquer abordagem, todas têm a sua linha, né, assim, o seu valor, a sua consistência, e estão aí para ajudar a pessoa, né? Então, a escuta clínica com a devida intervenção, mas não no sentido da psiquiatrização e nem no sentido da psicologização, que seria a colocação de rótulos e como se a doença estivesse na pessoa. Nós temos também que ter uma visão política sobre a clínica, né? Ou seja, quando a pessoa vem com sofrimento, nós também temos que entender qual é o entorno, qual é a condição social que ela vive, ou familiar. Ou seja, o homem é ele mais as suas circunstâncias. Sim, né? Porque o que ele está sofrendo, o que ele está trazendo, não tem a ver com uma coisa que está errada no cérebro dele, ou uma química que não deu certo, ou um defeito anatômico, alguma coisa. Não, o sofrimento é produzido nas relações. Então, nós temos que ouvir que relações que estão produzindo esse sofrimento, que condições de vida estão produzindo esse sofrimento. E a intervenção é no sentido de melhorar de alguma maneira, por isso que eu digo que as políticas públicas têm que estar dentro desse processo, né, as condições de vida desse sujeito. Então, se a gente pensar naquelas questões que eu falei antes, da individualização, do isolamento e tal, nós temos que pensar em reintegração desse sujeito, né? Uma reintegração nos afetos, no social, na contratualidade social, enfim, mais participação, mais relação, mais humanidade, né? Temos que trabalhar mais com atenção individualizada e humanizada, claro, do que com conceitos rígidos do que é doença, o que é cura, porque às vezes cura só existe porque, enfim, são conceitos que ficam mais fluidos dentro desse conceito. Isso, né? Porque doença... Agora, do ponto de vista econômico, é viável a gente tentar essa revolução de apostar, investir, eu melhor diria, numa atenção individualizada? Mas, assim, eu não acho que seja individualizada. Assim, pode ser em grupo, pode ser em comunidades, entende? Não é assim que o profissional vai ter que atender só aquela pessoa. O profissional pode dar atenção a uma comunidade, a um grupo, né? A família. Isso independente de categoria social? Independente de categoria, porque isso não atinge só, claro que existem populações mais vulneráveis, né, por questões econômicas principalmente, mais expostas à violência, né, mas a tristeza, a frustração, o sofrimento atinge qualquer pessoa, né? Temos algum exemplo de experiências em comunidades assim, mais carentes desse tipo de trabalho? Sim, as próprias políticas públicas de assistência social, elas alcançam a família, né? A própria atenção à família, política de saúde de atenção à família, alcança a família, vai até o território, né? Que seria, então, esse trabalho mais de campo, esse trabalho de levar a saúde, o serviço de saúde aonde a pessoa está e não esperar que ela venha já quando já está no fim, assim, já está sofrendo demais. Acho que em vários municípios, eu acompanho bastante essa questão da atenção à saúde, tanto do SUS quanto da assistência social, e isso acontece, né? Obviamente não estamos ainda, e nem sei se vamos chegar a um patamar de poder replicar assim, rapidamente em grande escala, né? Mas a nossa preocupação, então, assim, enquanto psicólogos e psicólogas, né, está ampliando esse trabalho, não sair dessa esfera individual e privada, né, e levar
essa condição de reflexão e de, assim, digamos, um aumento de direitos humanos e um exercício de cidadania mais plena para todas as pessoas, porque é isso que leva a pessoa a uma vida mais fluida, mais, né, mais eu diria, sei lá, equilibrada, mais tranquila, né, sem muito sofrimento. Agora, com relação à vida cotidiana, a vida moderna, cotidiana, em que somos todos bombardeados por informações, e que os problemas nos atingem muito mais rápido e que as redes sociais nos induzem a procurar soluções mais rápidas e que, em vez de que aparentemente nos aproximam, mas nos separam em grupos. Isso também tem influência sobre a ansiedade do homem contemporâneo? Extremamente, né, Paulo? Extremamente. Eu estava lendo há poucos dias um filósofo italiano, que ele é filósofo e também pesquisador na área de Beraldi, o sobrenome dele, é Franco Beraldi. E ele tem toda uma pesquisa, ele também é um pesquisador da área de comunicação. Ele tem toda uma pesquisa mostrando como essa, assim, rapidez das comunicações, a globalização, essa coisa do uso da mediatização, né, do contato, como isso está acelerando processos de transtornos mentais. Assim, a pessoa fica mais ansiosa, ela fica mais exposta à frustração, ela quer respostas imediatas, mas essas respostas não vêm, né? Então, assim, por exemplo, a pessoa entra num dispositivo mais frustração, gerando mais frustração. Isso, ainda. Porque é muita oferta, é muita, assim, parece que tem muita solução, mas na realidade não existe a solução. Na realidade a pessoa não alcança. Ela é muita coisa ao mesmo tempo, né? Desliga um pouquinho o celular, né? Aquela cena de dois casais de amigos que saem para jantar e cada um fica isolado ali. Ou então conversando um com o outro através das mensagens, né? Enfim, eu diria que se a gente pensasse em, sei lá, num caminho para isso, né? É muito difícil, porque eu acho que o capitalismo é global, né? Assim, a gente está vivendo isso, mergulhado nesse ethos neoliberal, até a questão econômica também mudou, nós não estamos mais, assim, os objetos, a produção de coisas não é mais o foco, agora o foco é a produção de dinheiro do papel, né? Como você diz, dos valores que circulam através de papel e não de produtos. É uma coisa assim muito fora, sabe? A pessoa não tem mais concretude, ela está vivendo o mundo virtual. E eu diria que, em termos de... Estamos colocando a felicidade em outras coisas, nas coisas e não nos sentimentos, nas pessoas, no amor das pessoas. Isso que eu ia dizer, o caminho eu acho que é resgatar essa coisa mais humana, sabe? Mais afeto, mais contato, mais escuta, mais atenção ao outro, mais olho no olho, né? Assim, tipo, mais proximidade, mais respeito, né? Que respeito é o que estamos tendo que falar na televisão, né? Que o respeito é a coisa mais importante, porque isso parece que as pessoas estão perdendo. Não sei, viu? Eu ainda acredito que seja possível, né? Eu agradeço a sua presença aqui no nosso programa. Volte sempre. Muito obrigada, Paulo. O que você achou desta entrevista? Mande suas críticas e opiniões para nós. O WhatsApp é 61999661616. Pelo telefone, o número é do Alô Senado, 0800 61 2211. Para ver de novo ou baixar qualquer um de nossos programas, acesse senado.leg.br/TV. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.